Galera, mais uma aula de educação física, aula sobre jogos. Hoje vamos tratar de jogos de tabuleiro, contando a história e as características dos jogos. Bom, para ser um jogo de tabuleiro, ele é um jogo necessário uma superfície plana e pré-marcada, com desenhos ou orientações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter uma base estratégica, como o xadrez, ou sorte, como jogos que usam dados. Os primeiros jogos de tabuleiros representavam uma batalha entre dois exércitos, e a maioria dos jogos de tabuleiro moderno ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários. Aí nós temos o exemplo de um jogo muito antigo chamado Gamão. Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro. Sua representação pode variar de situações da vida real e jogos abstratos, sem nenhum tema, como na dama. As regras podem variar desde simples jogos da velha para aqueles que descrevem um universo de jogos em grandes detalhes, como jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade de memória, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Temos dois exemplos, o jogo de trilha e o jogo de damas. Vamos lá conhecer mais alguns jogos de tabuleiro. Esse jogo chamado Ludo é um jogo muito interessante e antigo, bem antigo. Temos também War, que é um jogo também de estratégia, bem conhecido. Outro exemplo, nós temos o Jogo da Vida. O Jogo da Vida é um jogo em que usa algumas metáforas para você construir a sua vida. Temos o Banco Imobiliário, o Monopoly, que é um jogo que trabalha muito com a questão da educação financeira. Nós temos o jogo Detetive. O Detetive é um jogo que usa a questão do mistério, a questão de desvendar mistérios. Temos alguns jogos de trilha em que simplesmente precisa avançar e conquistar alguns objetivos. Temos também os jogos cara a cara, temos os jogos de RPG, Batalha Naval, jogo muito interessante também de tabuleiro, entre outros. Os jogos de tabuleiros, eles são bem conhecidos entre as pessoas. Jogos de tabuleiros que simulam combate acompanham a humanidade há muito tempo. Há mais de 5.000 anos, os egípcios jogavam senet. Ganhava quem movesse o maior número de peões para o outro lado do tabuleiro. Peças de ossos ou gravetos cumpriam a função dos dados e conduziam o andamento da partida. No xadrez, praticado desde o século VI, a temática do combate aparece em longas partidas onde dois reinados se confrontam. Os jogos começam a se popularizar na segunda metade do século XIX, quando os métodos de impressão baixam o custo da produção. No período pós-guerra, a busca da classe média por novas formas de lazer transforma os jogos de tabuleiro em uma grande indústria, dominada principalmente pelos americanos. Durante a Guerra Fria ganha força a onda de jogos que estimulam a guerra e o estilo de vida capitalista. A dependência da sorte é grande e as regras são menos elaboradas do que o cenário e as características dos personagens. As partidas são longas e, para quem é eliminado, a desconfortável experiência de assistir jogo de fora. Mas em 1995, o panorama mundial dos tabuleiros mudou. O jogo alemão Colonizadores de Catan foi lançado e foi sucesso de vendas. Além de vencer o prêmio de melhor jogo do ano, ele consolidou o estilo alemão, que futuramente foi chamado de Eurogame. Nesse tipo de jogo, as regras são mais simples, o tempo de jogo é curto ou médio, entre 30 e 60 minutos, e a baixa dependência da sorte. Os jogadores são estimulados, na verdade, a colaborar entre si além de competir. Ninguém é eliminado antes do final da partida. No Brasil, as prateleiras ainda são dominadas por títulos dos anos 80, mas se a tendência europeia chegar aqui, os dias de chuva na praia podem ficar menos bélicos e mais colaborativos.